Ela está há 15 anos trabalhando na Rede TV. Ah, meu Deus, Ah, eu estou nervoso com você. não fica não. Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre voz na televisão. E para falar desse assunto, eu convidei a Vanessa Pedrosa. A Vanessa é fonoaudióloga há 15 anos na Record TV. Vanessa, obrigado por você ter aceito esse convite. Obrigada, Thiago. Bom, a Vanessa, ela é mestre e doutora em Ciências e Saúde baseada em evidências. Ela também é coach em comunicação e CEO da Fono Evidence, que é uma consultoria e assessoria em fonoaudiologia. A Vanessa, ela continua estudando. Hoje ela faz pós-graduação em neurociências e psicologia positiva. Bom, vocês viram que a gente tem uma pessoa de peso para falar desse assunto. Vanessa, tem muita gente que nas redes sociais me pergunta sobre telejornalismo, como é que faz para ser repórter, apresentador de televisão, mas às vezes o pessoal fica com medo que acha que não tem uma boa voz para televisão. A primeira pergunta que eu quero te fazer é essa: que tipo de voz é melhor para falar na televisão? Não existe, né? Não existe essa resposta. Você tem que ter uma voz saudável, você tem que ter uma voz que entregue para o seu público, o seu telespectador, saúde e clareza e credibilidade. Mas não existe uma fórmula certa. Determinadas vozes são muito inadequadas para o vídeo. Então é muito mais fácil falar daquilo que não cabe do que aquilo que cabe. Então uma voz muito rouca, que o ruído dela aparece mais do que a mensagem, não é legal, não é esperado. Então, uns anos atrás, a gente sabia com certeza que uma voz esperada para televisão era uma voz de tom grave, macio, né? As vozes masculinas tinham mais padrão, eram mais demandadas na televisão. Hoje em dia não é assim. Então, hoje, você pode ter uma voz um pouquinho mais aguda e ela é aceita, muito grave, ela é aceita, uma voz de tom médio. O telespectador tem que ouvir e gostar. Ele tem que se identificar com essa voz. É bom. Aquilo que é um desvio disso, aí precisa ou tratar, ou trabalhar um pouco melhor, exige conhecimento, exige autoconhecimento, exige exercício para você conseguir. Há 2 anos eu fiz um trabalho, inclusive, que eu apresentei nos Estados Unidos, no The Voice Foundation, que é uma instituição de pesquisa de comunicação e voz no mundo, a mais importante, onde eu estudei a comunicação dos YouTubers. Eu estudei a comunicação dos 50 maiores YouTubers no Brasil e os 50 maiores YouTubers internacionais. E o que a gente avaliou? O que eu pude observar? Que a voz e a fala, a voz era muito variada em termos de padrão vocal, mas todas tinham uma boa qualidade. Mas o que fazia com que eles tinham mais acesso era a clareza da dicção. E outra característica é, quanto mais adolescente, menos preciso é essa pronúncia. Então, mais ele fala com menos preocupação de ser compreendido. O problema é que o público precisa entender. Então, a gente fala para o grande público, e quando a gente fala para o grande público, a gente tem que ser muito claro. E tem muita gente que me pergunta também o que precisa fazer para ter uma voz de locutor. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para ter essa voz de locutor? Se é que ela existe, essa voz, né? Há um tempo atrás também tinha essa característica, né? Existe a voz de locutor, você ouvia as pessoas falavam, por que você não vai trabalhar na televisão? E hoje já não é bem assim. Ele tem que ter uma voz muito saudável, uma voz que aí entra uma voz bonita, né? Ela tem que ser muito agradável e ela tem que atingir essa agradabilidade no público maior. É mais difícil a voz de um locutor você ouvir falar assim, eu não gosto dessa voz. Não, é uma voz limpa, é uma voz que passa clareza, confiança, é uma voz muito boa de ouvir. Mas não existe esse padrão específico. Esta voz é de locutor, essa não. Tem que ser uma voz cuidada, uma voz saudável. E isso vale para todos. E essa é a minha próxima pergunta. Como é que a gente cuida da voz antes de fazer uma locução, uma reportagem, uma apresentação? Como cuidar da voz? A saúde da voz, ela não acontece só antes da gente fazer uma locução, ela acontece o dia todo.
ela faz parte da saúde do corpo. Então, se você tem uma saúde geral, você pode ter uma voz mais saudável. A gente precisa cuidar dela em todos os momentos do dia, sabendo que você vive dela, porque você é um profissional da voz. Então, eu sou uma fonoaudióloga, eu sou uma profissional da voz, porque eu falo o dia inteiro. Você é um jornalista, você é um profissional da voz. Sem a nossa voz, a gente não trabalha. O cantor é um profissional da voz. Então, ter uma boa noite de sono, ter descanso, isso interfere muito, muito na voz. E só a gente que trabalha muito com voz sabe a importância disso. Uma boa alimentação é muito importante. Tomar cuidado com excessos, né, do uso vocal, do tipo gritar muito, ou dar gritos muito fortes podem causar um trauma agudo pontual, isso vai exigir um tratamento mais longo. O álcool é um problema grave para a prega vocal, e aí a gente separa o álcool em duas características. O álcool destilado e o álcool fermentado. O destilado são as bebidas como vodka, whisky, são aquelas bebidas que quando você toma, ela desce rasgando, né, queimando. E o fermentado é a cerveja, o vinho. O fermentado, ele não provoca uma alteração direta na prega vocal tão agressiva quanto o destilado. Mas os dois causam mal. Então, tudo tem que ser moderado. Se você, por exemplo, vai trabalhar amanhã e hoje é sexta-feira, você não vai beber hoje, porque sabe que você precisa de uma boa voz amanhã. E o álcool contínuo, ele vai causando trauma vocal prolongado. Ele causa desidratação da prega vocal, ele causa machucados e feridas na prega vocal ao longo do tempo. Então, isso é um cuidado super importante. O cigarro é um problema para a prega vocal? O cigarro é um problema para a prega vocal, sim. Raríssimas pessoas estão imunes, raríssimas, assim, 1 em 1 milhão, estão imunes a essa característica. Mulheres vão ficar com a voz mais grave ao longo do tempo, porque aquela fumaça causa uma alteração que é um edema de prega vocal. Esse edema chama edema de Heinck. Então, ela vai ficar com uma voz cada vez mais grossa, cada vez mais imprecisa e muito rouca. Então, cigarro é um problema para a prega vocal. Olha, tem uma outra pergunta que o pessoal fala bastante, é o seguinte: na hora de uma locução, tem algumas frases que são muito longas, e o pessoal não está sabendo como respira no meio dessas frases muito longas. Tem alguma técnica, porque a respiração também influencia na voz. Tem alguma técnica para a gente poder respirar melhor durante uma locução? É uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, às vezes, quando nós temos dificuldade para gravar alguma coisa, é porque a frase é grande demais. E frases grandes demais para a fala e para o ouvido do telespectador, ou ouvido de qualquer um, é complicado. Porque a nossa atenção auditiva, a atenção auditiva é a sua capacidade de prestar atenção com o ouvido, né? Você não está lendo, mas com o ouvido naquilo que você está ouvindo. Ela não tem a mesma atenção da leitura, por exemplo. É diferente, nós prestamos atenção em muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma frase muito longa, ela vai ficando complexa para o ouvinte. Isso em qualquer circunstância. Isso prejudica o falante e o ouvinte. Então, tem que ter um ponto final, né? As nossas frases têm que ter ponto final. Esse é um problema. E o outro é a falta de treinamento respiratório e de controle. Então, treinamento respiratório, que é uma coisa que a gente faz muito, é você aprender a inspirar, né? E quando a gente fala, a gente inspira pela boca, porque o ar entra por onde está aberto, né? Boca e nariz. Então, eu faço uma inspiração e eu continuo falando. Eu também preciso fazer uma inspiração adequada para aquele tanto de fala que eu vou ter pela frente. E eu preciso pausar. Pessoas muito ansiosas têm dificuldade de fazer pausa. Uma outra característica disso é essa coordenação entre fala e respiração. Na fonoaudiologia a gente tem um nome lindo para isso, chama coordenação pneumofono-articulatória. Não é lindo? Eu vou repetir isso aí não. Pneumofono articulatória. Então, são 3 coisas juntas. Pneumo, que é de ar, fono, que é de falar, e articulatória, que é de movimentos da boca. Então, esse controle, quando a gente não tem,
a gente causa muito esforço, muita tensão muscular para falar. É cansativo para o falante e, de novo, para o ouvinte. Se eu faço pausas, eu dou tempo para o meu ouvinte compreender e processar o que ele ouviu também. E isso é fundamental, é o equilíbrio. Eu respeito a troca de turno, né? Eu falo, paro, espero para ver se você vai me fazer uma pergunta, se você vai fazer um comentário. E essa troca também vale para a TV. Porque na TV, se você fala muito rápido também, o telespectador se cansa. Na comunicação tem regra para tudo, mas não tem. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Às vezes as palavras que ficam boas na minha boca não ficam boas na sua. Às vezes o ritmo de fala que é legal para mim não é para você. E também tem a da linha editorial. Então, por exemplo, um jornal da manhã onde o apresentador fala rápido demais pode ser interpretado pelo telespectador como cansativo. Ou então, se ele fala lento demais, a pessoa fala, ai, dá uma preguiça. Existe esse equilíbrio. E a gente tem apresentadores de manhã que falam super rápido e que vão muito bem. Qual que é o segredo? É porque ele tem dinâmica, tem movimento. Posso dar um exemplo? Sim. Vou falar do Zucatelli. O Zucatelli, eu acho o Celso Zucatelli, ele apresenta os jornais da Record de manhã. Ele fala muito ágil, tem agilidade naquela fala, tem dinâmica, né? Não é cansativo. Uhum. Se a gente colocasse outra pessoa ali falando como ele, provavelmente não ia ficar bom. Então é o estilo dele que ficou bom. Se ele tivesse uma dicção que fosse imperfeita, não ia ficar bom. A dicção é muito importante, né? Agora você é fonoaudiólogo do Thiago, gente. O Thiago tem uma dicção perfeita. Tá? E é bom, quando a gente ouve primeiro, quando eu tô mudando de canal e eu chego na Record News e ele está falando, eu sei que é ele, mesmo que eu não esteja olhando. Por quê? Porque é uma fala muito característica dele, que isso faz diferença. Ah, obrigado. Isso não estava combinado, fiquei sem jeito, ó. Deixa Ah, eu perguntar aqui, que a minha função é perguntar. Tem gente que pergunta assim, ó, por que que a minha voz fica diferente quando eu gravo? O que que acontece que muda a minha voz? na verdade, a voz não muda quando a gente grava. O que muda é a nossa percepção. O que que acontece nesse momento? Quando a gente está falando aqui, a voz que eu estou ouvindo é completamente diferente da voz que eu realmente estou produzindo. Porque o som que sai da minha boca, ele vai fazer este caminho aqui, mas ele também faz o caminho de vibração óssea. Então ele chega primeiro. Eu vou ouvir uma voz mais grave, mais macia e muito mais confortável. Então eu sempre tenho a impressão de que a minha voz é diferente. Ela é completamente diferente. Quando eu ouço gravado, eu tenho duas impressões da minha voz especificamente. Que voz chata. E a segunda, não acredito que eu falo assim. Todo mundo faz isso. Então, é todo mundo. Porque quando você não está acostumado e você ouve a sua voz gravada, seu cérebro diz assim, essa voz não é minha, isso não me pertence. E a propósito, não gosto dele. Não é o que eu ouço, né? Não é o que eu ouço. Por quê? Porque o caminho que você ouve é ósseo, é por condução óssea, não é por condução aérea. Uma outra pergunta é o seguinte, como é que eu faço para não ficar gago no ar? Bom, vamos separar, né? É. Existem pessoas gagas. Hum. Essas pessoas com alteração da fluência, ela precisa de tratamento, é uma outra história e que é um processo e que ela sabe aonde ela pode falar com naturalidade, que ela vai falar com a disfluência e onde ela vai falar sem a disfluência. Então, são dois momentos diferentes. Agora, aquela disfluência que acontece que é momentânea, ela vem pelo medo. O que que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Para não gaguejar, por exemplo, no vídeo, preparar o que você vai falar. Então, você precisa estar preparado para falar com seu conteúdo. Eu treino isso com os repórteres. Alguns dizem para mim assim, eu não quero decorar. Eu falo, também nem acho que é legal, porque o decorar vai ficar pouco natural. Mas você precisa construir mentalmente aquela ideia. Porque você fala de assuntos que não são do seu cotidiano. Um dia você está contando uma história de uma prisão, no outro dia você está contando a história de uma planta, no outro dia você está contando a história de uma criança que está aprendendo algo. Então, o seu conteúdo é muito variado. E não é fácil falar de algo que não é da sua rotina, né? Assim, começa a falar.
Então, você precisa construir aquilo mentalmente. Então, por exemplo, quando eu tenho um repórter que faz muito link, o link é aquela entrada ao vivo, né? Que ele tá lá. Estamos agora falando com o repórter fulano de tal, que tá lá na porta do hospital e ele vai nos dar as últimas notícias do paciente fulano. Aí ele entra falando e ele está ao vivo. Essa entrada exige muita concentração, ele não pode errar, ela é rápida. O que ele precisa fazer? Em primeiro lugar, controlar a descarga de adrenalina dele. Como é que ele faz isso? Respirando. Então, quando você começa a inspirar e expirar mais longamente, profundamente, você obriga o seu coração a bater mais devagar, as cargas aéreas, né, a recarga aérea vai ser menor e você consegue ter mais equilíbrio e a adrenalina diminui, porque o seu cérebro entende que está tudo sob controle. O segundo passo é antes explicar o que você vai falar. Explica verbalmente. Assim, olha, eu vou falar sobre o paciente José, que está internado no hospital XY, e o quadro dele é este. Você pode falar isso de diferentes formas. O quadro do paciente José, que está internado no hospital XY, é este. Você escolhe isso. O que você fez? Criou um processo, criou um caminho. Você não decorou, mas fica mais fácil. E tem gente que pensa muito no erro, né? Nossa, eu estou errando muito. E se preocupa com o errar e acaba errando, acaba dando branco, e esse negócio não tem fim, né? Nossa, esse seu exemplo é muito legal. Eu vou te falar algo que eu vejo de vocês me contam. Às vezes, vocês chegam lá na sala e falam assim, ai, eu estava apresentando o jornal, estava tudo indo bem. Aí eu errei uma vez. Dali para frente eu errei outra. O que aconteceu? Você errou, aí você se assusta, o coração começa a bater mais rápido, a respiração começa a ficar mais curta, e aí o cérebro tá lá em pânico. Eu errei. O que acontece? Você erra mais vezes. Então, e isso fica mais evidente para o telespectador quando a sua fala é uma fala artificial, quando ela está em tom de leitura, né? Quando você está muito em cima do texto fazendo uma leitura, quando você está em cima do texto interpretando ele e trazendo um bate-papo mais natural, você pode errar. Por quê? Porque fica natural para o ouvinte também. Fica natural para você e fica natural para o ouvinte. Bom, uma outra pergunta aqui, a gente está caminhando já para o final, não quero te amolar tanto assim. O pessoal fala assim, eu sou tímido, como é que eu faço para falar na televisão se eu sou tímido? Tem algum exercício, alguma coisa que eu posso fazer para deixar essa timidez de lado? Tem sim. Eu acho que o principal exercício aí é você começar a se experimentar. Hoje a gente tem na mão uma coisa super importante que é o celular, o smartphone. Então, começa a gravar você. Veja como você fica. Faça suas avaliações. Nada melhor do que a consciência. A timidez, ela... Porque você tem vários tipos de timidez. Ela não deve te travar. Ela pode acontecer e ela é uma forma de proteção. O que ela não pode é te impedir de fazer as coisas. A partir do momento que você começa a se testar, você vai lá, grava você contando uma história, grava você explicando alguma coisa. Quando você está estudando, estuda algo, vai lá, coloca o celular na sua frente, explica o que você estudou. Porque são formas de você... E depois você tem que assistir. Então você grava e assiste. E faça uma avaliação inteligente de você. Não vale o eu não gostei. Essa avaliação não é produtiva, ela não é construtiva. Faça uma avaliação construtiva. Olha, a minha voz aqui não ficou tão boa. O que eu posso fazer para a minha voz? Eu acho que eu posso, por exemplo, consultar um fonoaudiólogo. Eu posso fazer um exercício que eu sei, eu já aprendi. Eu posso tentar essa voz de uma outra forma. Minha articulação não está tão boa, eu estou comendo palavras. Isso dá para corrigir super fácil. Então, essa é uma avaliação crítica construtiva, onde você vai... Agora, o meu próximo objetivo é falar direito. Eu vou falar as palavras inteiras, eu não vou comer pedaço de palavra. E assim que você alcançar ele, passa para o próximo. O meu próximo objetivo é aprender a controlar essa respiração, respeitar a pausa, dar um tempo entre uma frase e outra. E assim você vai se construindo. O que não pode? Criar uma comunicação muito artificial. Quer um exemplo de uma comunicação artificial? A partir de agora, eu vou falar assim, porque eu acredito que uma voz legal na TV é essa aqui.
aí não vai ficar bom. Né? Tem que ser você. Não pode perder o autêntico. É importante. Muito bem. Vanessa, muito obrigado por essa entrevista. Obrigada, Thiago. Sucesso para você, sucesso no seu canal, sucesso na TV sempre. É um prazer falar com você, espero te ver em breve. Muito obrigado e até o próximo vídeo.